Oi, bom dia. Bom dia. Só tem eu aqui, então? Por enquanto sim, Eurico. Avisa a hora que puder começar as dúvidas aqui, que eu tô com um problema sério. Não, já pode começar. Só estou separando aqui Beleza. o Aqui, AutoCAD, mas já pode ir perguntando. então, eu tô com um problema sério com o meu AutoCAD, porque seguindo aquela instrução de plotagem lá daquele desenho MMFG, eu não tô conseguindo fazer. Até os comandos do meu AutoCAD são diferentes. Aquela parte ali que a gente chega em layout, clica com o botão direito em cima de layout, aquilo ali para mim já travou ali, porque o meu layout não abre aquele esquema de comando. Não sei se você já viu isso acontecer alguma vez, ou se tem algum conhecimento sobre isso, mas eu procurei de várias formas e não consegui. O que eu consegui fazer foi o seguinte: eu consegui abrir aquele layout do MFG em outra aba, tipo como se eu estivesse desenhando. Eu abri o arquivo dele, tipo, numa uma aba de projeto, copiei aquela janela para uma janela com layout A1, lá no layout, e aí criei uma viewport. Porém, quando eu abro essa viewport, ele não está exibindo a cotagem, mesmo com a cotagem habilitada. Vamos dar uma conferida ainda nas tuas layers de cotagem. Eu vou te autorizar aqui para compartilhar a tela. Deixa eu só abrir o meu Aí a AutoCAD. gente, para eu poder revisar bem as tuas layers. Eu já A estou com ele princípio, aqui. normalmente quando algo não aparece na viewport, a primeira coisa que a gente tem que ver no desenho é verificar como está os status das layers, Tá. principalmente daquela layer que não aparece na viewport. Uhum. Tá? Beleza, acho que eu consegui. Deixa eu ver. É a primeira etapa do checklist que a gente tem. Tu já pode compartilhar a tela, já te autorizei a apresentar. Você está conseguindo ver? Sim. Aí eu vou pedir Tá. para te Então abrir tá a aqui, ó. janela da Layer Properties, só para eu conferir primeiro. A Layer Properties. Deixa eu ver. Desculpa, aqui essa lateral aqui? Tá? Tu consegue destacar essa janela e deixar ela aberta de forma ampla Você diz para a ver, janela. para ter acesso a todas as propriedades? Deixa eu ver se eu Se tu consigo aqui. consegue arrastar a janela da layer aqui para a tela, por exemplo, e deixá-la ela destacada, Tá, vamos tentar. Tipo assim? já Ou ainda não é assim? ajuda. Se for possível empurrar as colunas também, Tá, aí lascou. seria interessante, para poder ver o que tem no status de cada coluna. Deixa eu ver. A princípio, eu acho que se, por exemplo, se ela tivesse congelada, apareceria aqui o símbolozinho. Ou se ela tivesse desabilitada, essa bolinha aqui estaria branca, né? Por exemplo, Uhum, deixa eu desabilitar essa aqui de cotas, por exemplo. Ó, cota sumiu. Ó, cotas voltou. uhum. Sim, eu entendi. Agora, é que tem uma coluna a mais que às vezes ela limita a impressão. Uhum. E eu queria ver se tem se a layer de cotas, né, que no caso é a que não está aparecendo para ti no ambiente layout, se ela está desabilitada, se a impressão está desabilitada, e também para ver se a tua layer ela aparece ela não aparece congelada em novas viewports, porque tem dois campos de congelamento no Layer Properties. Tem Uhum. um que tu congela a layer e não aparece em nenhuma viewport, mesmo na viewport que o desenho apareceu pela primeira vez.
E tem uma outra layer depois da criação, que nas próximas viewports, essa layer sempre vai vir congelada. Tem um status de layer que é assim, tá? Então, tem que conferir se esses 3 status não estão habilitados, né? Por exemplo, Se a layer está congelada na viewport, se a layer está congelada ou se a layer está desabilitada para impressão. Então, tem que verificar esses 3 status. ó, a layer cotas aqui, ó. Layer cotas eu abri aqui, ó, layer status, e tá aqui, ó. Tá ok. Eu vou comparar agora com uma layer que tá aparecendo na viewport, pra gente ter um ponto de referência. Por exemplo, eu sei que a layer... Acho que... Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu vou pedir para te abrir uma layout. Isso. Tá aqui, ó. Deixa eu só dar uma recolhidinha nessa lateral aqui, porque senão complica um pouquinho. Uhum. Ó, por exemplo, aqui, ó. Tirei um pouquinho do zoom e pode ver, ela não tá cotada. E a layer está ativa. E a layer tá ativa. Uhum. E fora que esse layout aqui, eu tive que montar ele meio que na mão, assim. Eu não consegui fazer aquela situação que você ensinou ali. Pois é, eu tô achando bem estranho porque tu conseguiu criar a aba. Eu vou antes da gente testar. No caso, você... Peraí. Nesse sentido. Eu vou pedir o controle aí para tua Claro. tela, porque tem algo que eu quero apontar algumas coisas. Uhum. Deixa eu ver se já foi. Tem algumas coisas que tem diferente aí na interface do Mac que eu queria verificar contigo. Tá. Eu permiti o controle, porém não sei se você tá conseguindo mexer. Não apareceu. Eu vou pedir de novo, peraí. Sim, eu tô... Eu confirmei aqui. Eu não Tá sei estranho. Enfim, eu vou pedir peraí. para te abrir de novo a janela da layer. Tá. Abri de novo a janela da layer. É a Puxar layer pra cá, você disse. properties, para arrastar, né, Tá. e ver ela de forma ampla. Essa sua janela aqui tá aparecendo na gravação? Então deixa Sim, eu mover ela aqui pro outro lado. Acho que já ajuda, né? isso. É melhor a gente deixar a layer properties bem grande. Uhum. Eu queria acabar aqui, ó, tem os tipos de traçado, tem a barra dos tipos de traçado, a segunda barra direita do tipo de traçado. Essa daqui? Ou pro outro lado? Pro outro lado. New VP A outra, isso, essa mesmo que você está apontando agora. VP Freeze. Isso daí que é o que eu estava falando, que é o congelamento da layer em novas viewports. Então, toda vez que você gerar uma nova viewport, pode acontecer de congelar uma layer. Aí, no caso, a layer cotas não está aparecendo status nenhum. Então, isso significa, no caso do Mac, que essa função não está habilitada. Isso. Porque até por uma situação que é a seguinte, por exemplo, a cobertura aqui está aparecendo e ela está no mesmo status que a layer cotas.
Então, se fosse por isso, as duas teriam que estar grifadas como... Sim. Eu vou pedir para te rolar a barra inferior. Não, a barra inferior da Layer Properties. Sim, eu só queria dar uma olhada ali da lei. A princípio não tem nada fora. Eu vou pedir para a barra, essa barra inferior aqui, ó, de rolagem, eu vou pedir para te rolar para a gente ver as demais colunas, para ver se não aparece nenhuma coluna diferente. Qual que é a coluna que desabilita a impressão aqui? Dessas do final. Oi? Tem alguma coluna Tá. que desabilita a impressão? Tem que ter. Verifica se ela não está ativa. VP Plot Style. Todas elas estão como normal. Isso aqui é o Zé quê? a transparência. Tá, todas elas estão com transparência 0. Então não parece ser da Leia. Eu vou pedir para te fechar a Layer Properties. Tá. E agora a gente vai analisar o desenho. Tá. O que deu de errado na hora de tu abrir o modo layout? Por que tu não conseguiu fazer a plotagem utilizando a aba ISO A1 Layout? Peraí, eu vou fazer até do 0 aqui para mostrar. Ó, criei um novo layout, certo? Ele está como Certo. layout 2. Se eu clicar com o botão direito, essas são as opções que eu tenho. Eu não estou conseguindo ver as opções. Oi? Eu não estou Você está conseguindo ver as conseguindo? opções. Não Essa parece. janela aqui não abre para você? Não. Tá. Mas Tenta, eu tenho a tenta opção print. grudar, tenta grudar a janela no. Tenta grudar a janela no Mac, numa barra, Que eu posso fazer. se for possível. Aí eu acho que dá. Você está conseguindo ver o meu cursor aqui? Sim, apareceram algumas cotas. Apareceram algumas fotos. Ah, tá. Você diz aqui no desenho, né? Na viewport. Isso. Ah, sim. Mas aqui essa é a viewport errada, né? Essa seria, tipo, a folha errada. Mas agora você consegue ver essas opções que abriram no padrão? Não, mas tu pode me falar. Tá. A primeira opção seria print. A segunda edit page setup. A terceira shows named page setup. A terceira rename. A quarta duplicate. E a quinta delete. Aí tu pode botar Edit Setup. Edit page setup, né? Edit Beleza. Page Setup. Aí provavelmente tu vai escolher um template e tu vai escolher um tamanho de folha. Não, então, você está conseguindo ver essa aba que abriu na minha janela? Sim, a Layout 2, sim. Não, não, tem uma aba aqui aberta de Page Setup Layout 2. Não apareceu para você? Não. Deixa eu até fazer o seguinte, então, eu vou parar de compartilhar minha tela e vou voltar. É que às Ver vezes se... tem algumas janelas do AutoCAD que Ah, realmente não aparecem nos aqui, ó. compartilhamentos, tá? E tu tem que botar para compartilhar a tela, não janela. Pera aí, eu acho Agora eu tô vendo a janela. só aquela janela, né? Uhum. Deixa eu ir mudando aqui o modo, vai dar melhor. Screen. Acho que agora vai. Você tá vendo tudo agora? Sim. Isso. Tá. Tu botou para compartilhar a tela e não a janela. Isso mesmo. Agora que você falou, eu me liguei disso. É. Isso aí foi um problema que a gente teve num dos cursos que eu dei de treinamento aqui dos professores. Mas Então, alguém. sempre é melhor compartilhar a tela, tá? Dá menos incompatibilidade com os softwares.
Bom, tá. Aí aqui, ó, o que que tu observa? Tu tem uma configuração de papel. Tu pode fazer essa configuração de papel, só que a diferença, né, é que tu não vai ter um template. Uhum. Tem uma outra, aí tu poderia configurar no algum, tu poderia desenhar uma margem que tu resolveria esse problema, tá? É uma forma de resolver esse problema. Mas Tá. tem uma outra forma que eu acho que pode funcionar. Eu vou pedir para te cancelar essa opção. E onde que fica o menu principal do AutoCAD para ti ali? O menu de arquivos, né? Tu vai ali, ó, no arquivo. Tá. Na opção arquivo do AutoCAD. Não, pode ir na opção arquivo do AutoCAD, ali onde tu tá, na barra onde tu estava mesmo. Tá, você diz File, aqui. file. Aí tu vai na opção Open. Ok. Deixa eu. Aí ali na hora de escolher as opções, tu vai escolher o File Format, tu vai escolher Template, Drawing Template. Aí tu vai ali nos Sim. arquivos de programas, ou nos Deixa documentos, eu. Aqui, o onde meu AutoCAD tiver. eu acho que tá salvo por aqui. Deixa eu ver. Isso, vai na opção Ah, onde tem os templates salvos. pois é, eu tenho que ver. Cadê isso? Deixa eu dar uma. Se eu não me engano, é no documentos ou no arquivo de programas. Deixa eu ver se ele acha. Não, ele não acha. Mas eu. Caramba, cadê tu? Drawing. Nossa, também não é isso. Hum, também não é isso. Poxa, eu tinha achado isso essa semana, inclusive. Hum, deixa eu vir aqui. Não, não vai. Não vai. Eu vou fazer o seguinte, Eurico, enquanto tu Mas procura peraí. aí, eu vou tirando algumas outras dúvidas dos outros alunos que eles podem ter dúvidas, tá? Por enquanto, eu vou deixar aí a tua tela. Aí, se alguém precisar compartilhar a tela, depois eu autorizo aqui, tá? Peraí, desculpa. Aqui, ó. É nessa aba aqui. Deixa eu ver onde é que está salvo. Eu sei que está salvo onde. Templates. Local. AutoCAD É no, 2000. é AutoCAD no, 2000. no, no instalador no arquivos, seria num arquivos de programas. Bom, É que eu não tenho um arquivo de programa aqui. não, eu sei, por isso que eu fiz as aspas. Mas enfim, aí tem o template, aí tu vai selecionar a opção isso, MMFG. Mas no caso eu tô em outra aba aqui, tá? Eu não tô na aba de Pode dar um Open. OK, não tem problema. OK. Close. Continua a mesma situação. Não, mas não criou a aba. Seria na Layout 2 que eu tava. Não, mas tu não Certo. precisa ficar preso a Layout 2. Tu pode criar uma aba de layout nova, não tem problema nenhum. Deixa então eu voltar ali. Tá, aqui. Puxa vida. Não, era na 2021, tá? Não. Era na AutoCAD 2021. Mas era em outra pasta. Enquanto tu procura aí, eu quero saber se os demais têm dúvidas também, Perfeito. Sem problemas. tá? Gente, alguma pergunta a respeito dos desenhos de vocês?
Eurico, tá aberta a pasta ali. Oi? Isso, só que essa parte aqui ele já localiza quando eu quero setar o layout da página. Porém, quando eu vou lá na opção de Open, ele não localiza essa pasta. Daí eu estou abrindo com o Finder aqui para ver se eu consigo achar cadê o local dessa pasta. Não, mas não esquece, esquece esse negócio de abrir com Open, tá? Pode fechar por enquanto. Tá. Vamos tentar configurar com. Não, Eurico. Do que Vamos conforme. tentar configurar com isso que tu tem. Isso. Tá. Ok. Mais Não, fácil, tá. tá? Então aí tu vai aqui no. Pode selecionar uma das folhas que tem a unidade M, abre. Sim. Aí, então, daí eu. Beleza. Ele deu aqui. Dá um ok. Daí eu dou um OK. Daí. No upload device has already been defined. Would you like to read? Yeah. Sim. Sim, dá sim para tudo. Sim. Would you like to create a layout? Sim. E ok. Aí quando eu fecho aqui, ele só pega o formato da página que é em A1, entendeu? Mas ele não me dá aquele template todo bonitinho. É, tá estranho mesmo. Por exemplo, aqui, ó. Aí eu cheguei e joguei ele para A1. Esse daqui, ó, se você olhar, esse aqui tá certo em questão do layout, né? Como é que eu fiz isso aqui? Eu abri esse template pela aba Open lá, como você tinha dado a ideia, e aí copiei essa aba aqui. Isso aqui você vê, ó. Isso aqui, na realidade, é uma cópia. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e joguei nessa layer plot aqui. E aí colei nesse template de folha 1, entendeu? Sim, é uma outra forma de fazer, tá? Mas aí agora a gente tem que entender por que que... Não tá saindo nas fotos, né? Porque a cotagem não está aparecendo. Tu tá aqui com um ambiente layout aberto, né? Com um ambiente model dentro da viewport aberto, certo? Ó, posso abrir agora, ó. Abri. Ah, tá, tu abriu agora. Antes tu não tava. Antes não, antes eu tava só na... Tem que verificar se aqui tem o trancamento da layer. Aparentemente não. O que que é esse ícone xadrezinho aqui, ó? Show Show hard. Hide Transparency. É Eu o... acho que tu tem que desabilitar essa função. Desabilitei. Né? Não deu nada. O cardealzinho tá aqui no canto. É, a viewport está destrancada, isso aí não, isso aí tá certo. Ah, uma coisa que eu tô vendo, tu não tá com os modos anotativos habilitados. Tá. Deixa eu ver onde é Tenta que... habilitar. Deixa eu ver cadê o modo anotativo aqui. É, são esses triângulozinhos aí que tu... Tá. Olha lá. Era Aí. isso. Porra. Agora sim. Aí, ó. Agora sim. Tá. Não, beleza. Daí, acho que tá ok. Isso aí é uma coisa que tem que cuidar, tá, gente? O que que é o modo anotativo, tá? Ele é algo que é tão complicado de entender quanto a plotagem do AutoCAD. É uma das coisas complicadinhas aí dos softwares da Autodesk. E o que é que significa o modo anotativo? O modo anotativo, ele é um modo que foi criado para evitar com que a cotagem ela se altere quando se converta a escala do desenho. Aí você faz algumas configurações na cotagem para que o desenho possa ou acompanhar as alterações de escala, ou eles possam ser mantidos nas alterações de escala, né? Ou a cotagem e os modos e as observações, as anotações, elas podem ter o seu tamanho mantido nas alterações de escala. No caso da cotagem, as medidas mantidas, né? Então, é algo que tem que cuidar bastante, né? Que é um modo criado para separar as informações, a parte de informações da parte de desenho, tá? O modo anotativo ele serve para isso, mas ele é bem a parte ali de como ele funciona ainda tem algumas coisinhas que eu tenho que olhar com
com mais detalhes, mas a princípio seria esse o objetivo dos modos anotativos do AutoCAD, separar a parte de texto e as suas configurações da parte de desenho, a desvincular o texto do desenho. A ideia do modo anotativo é essa. E no caso das versões novas, elas têm separado cada vez mais e dado mais funções para os modos anotativos e que pode confundir a gente, que pode fazer a gente se perder em alguns pontos do desenho, tá? Então, nesse caso, né, por exemplo, tinha ali um botão de visualização do modo anotativo, de habilitar ou desabilitar a visualização desse modo, né, que é o que o Eurico estava tendo problema. Aí eu estou usando aqui o Zoom Scale. Eu já dei o Extents para ele alinhar com a tela ali, e aí joguei o Scale aqui. No caso do Scale, daí ele pede para inserir o fator, daí eu insiro 0,02 que eu estou trabalhando em milímetros, certo? Não, então, e é o contraintuitivo. Eu vou pedir para ti ir lá na tabela do Moodle e tu vai ver que não é 0,02. Ah, não, é sim, porque em milímetros, né? Se tu fez o desenho em milímetros, aí tu coloca o fator de escala da escala em si, porque o Extended Points, a base é em milímetros, sim. Então, daí, tipo, ó, deixa eu dar o zoom aqui certo. de novo. Só para me centralizar com a tela, eu vou dar o zoom aí, Scale. Aí, beleza. Deixa eu dar o 0,02 e olha a loucura que acontece. Não, é que tu não esqueceu de botar o XP no final. Tem que botar o XP, que é o Extended Points, é a sigla de Extended Points. Tá, no caso daí eu tenho que definir o quê? Um ponto para poder, a partir daquele ponto, dar o zoom ou o quê? Não, ó, tu vai dar o Zoom Scale. Pode digitar o comando de Zoom, opção Scale. Eu tenho que voltar no Extents primeiro, né? Não, opção Scale. Depois tu deu o comando de Zoom, tu quer ajustar a escala, é a opção Scale. Aí agora, olha a instrução que está te pedindo. Entre com o fator de escala, né? Então, e ali, ó, entre parênteses, tu vai entrar com fator e tu vai colocar ali X no final ou XP, que é a conversão de escala do Extended Points. A gente sempre coloca XP, tá? Sim. Para manter a base do Extended Points. XP. Então, aí isso, ponto 02 XP. Agora dá o Enter. Sim. Teu desenho está mesmo em milímetros? Então, eu vou confirmar isso agora, inclusive. Ah, não, tá em centímetros, desculpa. Ah, não ia sair desse tamanho em milímetros. Tá em centímetros. Tá. Daí é só... Aí é ponto 2, porque aí você está trabalhando com uma unidade que é 10 vezes a base do sistema Extended Points, tá? É algo que é estranho, mas é assim que funciona. 0. Ó, agora deu certo. Agora Não, já tá eu só dei perto de dar certo, não deu ainda, mas está quase. XP. Tem problema eu deixar isso colado? Ou tem que dar um espaço? Não, deixa tudo junto. Nossa senhora, pô, preciso, hein? Ele fez um ajuste muito pequeno, porque tu tinha dado um zoom que estava muito próximo da escala. Uhum. Né? Como que a gente confere se a escala está correta? Eu vou pedir para te abrir o Ambient Model de novo dentro da Viewport, para mostrar para os demais como que essa escala ela tá, como que você confere a escala. No caso dos centímetros, vai aparecer aqui o fator de escala no canto inferior direito da tela. Aqui?
Isso, né? Ó, aí é onde que você está apontando, né? Aparece o fator de escala que você configurou com o zoom scale. No caso, como o desenho está em centímetros, o fator de escala que você usou foi o 0,2 para que na hora que você vai imprimir o desenho no papel, a escala dele fique 1:50, tá? É como se a impressora Então, em milímetros, no caso? então, no caso, como o teu desenho está em centímetros, aí vai aparecer 2,5. Se Entendi. o teu desenho tivesse em milímetros, ia aparecer 2,50. Uhum. 2,50. Se tivesse em metros, iria aparecer uma relação de ampliação, tá? Entendi. Por quê? Porque todas as unidades que nós estamos trabalhando, metros, centímetros, elas são maiores que o sistema de referência de conversão de escala do AutoCAD, Uhum. tá? Que é o Extended Points, que ele trabalha sempre com a base em milímetros. Tá claro? Sim. Até referente a isso, aqui no cantinho desse layout, eu percebi que ele não ficou 100% alinhado com a borda do papel aqui, ó. Por mais que eu Não tenha... fica. Não fica? Ah, beleza. Não, tu vai ter que testar na impressão se aparece, tá? Uhum. Tá bom. Não, Aí eu perfeito. vou, eu vou parar aqui era isso, né, o Eurico? Se ninguém tiver mais uma dúvida, eu tenho mais uma. Não sei se tem alguém aí esperando para tirar dúvida. Se alguém estiver esperando, se manifeste, né? A gente não quer que ninguém monopolize a aula. A ideia aqui é todo mundo sair com... Todo mundo ter ideia bem clara do que está fazendo. Só em relação à cotagem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar uma cotagem menor. Por exemplo, essa cotagem aqui o espaço da parede até o radieiro o radieiro até a cobertura. Essas cotagens pequenas, elas ficam um pouco quebradas, tipo essa de 43 aqui. Eu posso usar ela assim mesmo? Aí é uma questão de estilo de configuração, né? O que tu quer dizer é que ela está cortando a linha de cota, né? Uhum. Tu pode configurar ela para deixar acima da linha de cota. Tá. E aí é uma questão de configuração da cotagem. É Aí tipo, você esse número por cá. configurar a cotagem, né? Você vai ali na opção do menu que fala de configuração de cotas, ali na opção onde você fez as alterações de metro, de centímetro para metro, por exemplo, né? Aí vai ter a aba que você configura as linhas de cota e as linhas auxiliares, que você pode definir entre um dos critérios o tamanho do. Você pode colocar ali entre uma das configurações, você pode configurar a distância do texto da cota, né, do valor da cota, em relação do posicionamento do valor da cota em relação à linha de cota. Tá? Entendi. Então, Uhum. E até você uma... tem essa opção ali nas configurações da cotagem, na parte que se refere às linhas auxiliares e às linhas de cota. Percebi que ele desconfigurou o texto aqui da proteção da cobertura e da pavimentação. Acontece isso normalmente? É muito coisa do computador isso aí, tá? Tá. Não é tão comum. Tu escreveu esses textos usando single text ou m-text? Foi, deixa eu ver. Parece o single aí. Se dudar, foi o símbolo. Tenta reescrever com m-text. O m-text ele é mais estável porque ele gera a caixa de texto, Uhum. né? Ele não é o single text, ele trabalha melhor quando a gente faz ele é mais vinculado ao modo, ele é vinculado ao modo anotativo, tá? O m-text nem sempre. Então, é mais interessante você trabalhar com o m-text. Deixa eu ver. No caso aí, ele está configurado, ó, ele está como anotativo. Uhum. Aí só tem, aí como você já habilitou a visualização, então não tem problema. Uhum. Deixa eu ver se vai dar certo. Opa, isso é um pouquinho grande. Não, aí é só tu mexer no tamanho da caixa de texto, tu ampliar a linha.
Aí, Aí depois você pode usar o scale para configurar o tamanho, tem uma série de existe, opções. existe diferença de eu usar o scale e o text height? Ou funciona mais ou menos da mesma forma? Eu nunca testei o text height, né? Uhum, Tá, tu diz, eu vi que tem essa opção ali no menu de formatação de texto, uhum, mas eu não gosto de usar o text height porque eu tenho que ficar chutando o valor. entendi. E E aí, chutando o valor e sem ver como vai ficar a configuração, né? No caso do Scale, eu chuto o valor, mas eu consigo ali com o mouse ter uma noção do que fica bom e do que fica ruim, entendeu? já. Entendi. É mais pela operação mesmo do comando. Tá. Daí é tudo cotado em ISCP, né? Uhum. Ah, beleza. Eu acho que a princípio eu não tinha mais nenhuma dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa que me vem à mente aqui. Ah, essas cotas menores aqui também, daí isso aqui tudo eu posso deslocar os textos para outros cantos. Uhum. Eu acho que não é certo manter o texto assim, prensado aqui no meio, né? Ou tem. Não. Não, né? Aí o melhor é usar a linha auxiliar. Tá. Eu vou dar uma olhada como é que se faz isso e é isso aí. Acho que a princípio era isso. Tá bom. Eu vou desabilitar aqui, vou tornar um participante. Eu queria saber se mais alguém tem dúvida. Obrigado, viu? Tá bom? De nada. Gente, vão perguntando. Eu vi que bastante gente já entregou esse desenho no fim de semana, já entregou até um pouquinho antes. Sexta-feira a gente vai começar o elétrico. Pode falar. Obrigada. Eu já entreguei, mas é mais uma questão assim. Na hora que eu fui fazer as layers, a cor ficou muito ruim para eu enxergar e eu acabei mudando um pouquinho. E eu acho que quando eu enviei, eu não botei a cor correta de volta. Eu queria saber se tipo, esses detalhes têm problema, assim. Não, a cor da layer não tem problema. Se eu achar ruim de ver na correção, eu mesmo mudo. Ah, tá. Às Porque eu vezes acabei. eu faço isso É. para corrigir melhor. E outra coisa, eu acho que tinha alguma layer que ela era, como é que fala? Tipo, tracejada. E eu botei na definição lá tracejada, mas se você olhar normal, fica parecendo que ela é contínua. Mas na, se você olhar a definição dela, tá para ela ser tracejada. Eu não sei como é que funciona. É que aí teve um, é que aí tu faltou tu configurar o fator de escala desse tracejado, porque dependendo de como a gente desenha, né, do tamanho do nosso desenho, pode ser que esse tracejado ele não fique bem claro, né? E o tipo dash, que é o tipo que eu costumo recomendar aqui para os alunos para poder representar o tracejado, ele é em escala natural, mas ele nem não é em toda aplicação que ele fica bem evidente. Então, quando o tracejado não aparece, é porque faltou ajustar o fator de escala do tracejado de modo que ele fique bem evidente no desenho, tá? E eu ajusto isso na própria configuração das propriedades da lei ou eu ajusto em escala? Ajusta no desenho, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de como fazer, só um instante. Isso é uma pergunta que tem sido bem recorrente. Vou abrir aqui o desenho. Por exemplo, eu vou desenhar uma linha qualquer aqui.
Ó, aqui o meu tracejado está aparecendo, tá? Mas se não aparecesse, o que que iria acontecer? Como que eu poderia fazer com que ele se destacasse mais ou se destacasse menos? Eu quero fazer com que os traços sejam menores, por exemplo. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho duas opções. Uma opção, tá? Que é o comando LT Scale. Aí aqui, ó, olhem bem qual que é a instrução que esse comando está me dando. Está pedindo para eu entrar com um novo fator de escala para aquele tipo de linha que eu vou trabalhar, né? Então, se eu quiser fazer com que que apareçam mais traços na linha, né, e traços menores, eu vou, por exemplo, colocar um fator de escala pequenininho. Ó, o que que aconteceu? Ficou quase um pontilhado, certo? Estão conseguindo ver? Sim. Então, essa é uma opção. Uma outra opção é o seguinte: você seleciona a linha do desenho, aperta com o botão direito sobre essa linha e você vai nas propriedades da linha. E aqui vai ter uma opção chamada Line Type Scale. Ó. Aí vai ter um fator de escala. Aí você pode ajustar. Por exemplo, eu vou botar 10 unidades, que eu quero fazer com que os traços sejam maiores e mais espaçados. Ó, aí eu ampliei o traçado. Tá claro? Então, na verdade, faltou configurar o fator de escala do tracejado. Era isso, Eduarda? Eu só estava anotando aqui os comandos. Obrigada, viu? Ah, o Matheus está com uma pergunta aqui sobre o tracejado do banheiro e o alçapão, se precisam ser desenhados. Tá? Vamos ver ali no enunciado do Moodle primeiro. Tá? Tem algumas instruções que foram colocadas no enunciado do Moodle. Eu coloquei ali uma série de restrições, eu de cabeça eu não consigo lembrar de todas. Aí eu permiti com que vocês desenhassem menos coisa que o pessoal da Civil. Vamos dar uma procurada aqui. Aí eu já respondo a tua pergunta. Mudou, tá um pouquinho lento agora.
Vamos ver aqui. Ó, projeções da caixa d'água e do alçapão não são necessárias de ser desenhadas, tá? Se quiser desenhar, desenha, mas aqui na instrução da tarefa do Moodle diz que não precisa ser desenhada. E respondendo a pergunta do Matheus, né, para finalizar essa resposta, como eu já disse para vocês, né, a circunferência ela representa a localização da caixa d'água na edificação e a projeção do alçapão, tá? Só para deixar bem claro para vocês quanto à leitura da planta. Mas esses itens não precisam constar na nossa atividade que vai ser entregue hoje. Gente, mais alguma pergunta? Gente, se tiverem alguma pergunta, não se esqueçam, né, de notificar, só ou levantar a mãozinha, além do Teams, ou vocês podem me chamar através do arroba em frente ao meu nome no chat.
Gente, mais alguma dúvida? Só em relação àquela situação da extensão de linha ali, para poder deslocar o... Ali eu tenho que entrar em qual opção do Dim Style? Ali da linha auxiliar da cota, né? Da distância entre o texto e a linha de cota, certo? Exato. Eu vou mostrar aqui no AutoCAD do Windows, tá? Essa Só para parte é te bem... ter uma ideia dos comandos que tem que ser utilizados. Uhum. Então, aqui, todo mundo está vendo a tela? Sim. Bom, então nós vamos aqui, ó, no caso do Windows, você vai acessa as configurações da cotagem através da aba Annotate do Ribbon e na opção Dimensions, aí tem uma setinha aqui, Dimension Style, tá? Eu posso selecionar aqui o comando Dim Style para acessar o menu das cotas, tá? Então, para quem tem um Mac, uma outra forma de acessar é você na barra de comando digitar Dim Style, né? Dessa forma que é universal para todos os sistemas. E aí você vai na opção, você seleciona o seu estilo de cota que você está utilizando no desenho e você vai selecionar a opção Modify. Aí aqui, ó, na aba Lines, eu vou fazer a configuração das linhas auxiliares, tá? Aqui, ó, na opção Baseline Spacing, né? Eu posso botar um valor um pouquinho maior, vamos botar 20, por exemplo, né? E aqui na aba Text, eu posso, aqui, ó, na opção Offset from, a verdade aqui, eu vou deixar 5. Aí aqui na aba Text é que eu vou configurar, né? Text Height é o tamanho do texto, tá? Isso aqui a princípio a gente não vai mexer porque nós já configuramos adequadamente. E nessa opção aqui, ó, Text Placement, aí tu pode colocar centralizado, aí vai cortar a linha de cota, que deve ser o teu caso, né, Eurico? Ou você pode colocar acima, tá? Aí você vai posicionar o texto da cotagem acima, centralizado sobre a linha horizontal, sentido de leitura da esquerda para a direita, né? Então, o primeiro número sempre começa à esquerda, depois os demais à direita. E aqui, ó, no offset, aqui vem o mais importante, né? O offset do texto em relação à linha de cota, você pode colocar um tamanho um pouquinho maior, vamos botar 1.5, por exemplo, ó. Já fica um pouquinho mais distante da linha de cota. Tá claro? Entendi. Mas no caso, por exemplo, eu quero usar somente para aqueles textos ali que são para cotagens menores. Exemplo da cauda ali da parede para o radier, que era, sei lá, 20 centímetros. Aí a cota é bem pequenininha. Então não compensa deslocar o texto para cima, porque ainda fica pequeno. Aí, Uma por exemplo, se eu quisesse... opção de fazer isso, uma opção de fazer dessa forma que você falou é o seguinte: você pode criar 2 estilos Tipo de aquele... cota para o seu desenho, e aí o estilo e aí separar cotas pequenas e cotas maiores, né? Aí você vai ter que reorganizar o desenho para poder fazer isso que você quer. Aí você vai reorganizar o desenho, vai copiar, né, o estilo de cotagem, só que aí vai realocar as cotas em cada estilo. No primeiro,
No primeiro estilo, você vai colocar cotas grandes, no outro cotas pequenas. Aí no estilo que contém as cotas pequenas, aí você vai fazer a configuração da formatação do offset de texto. Tá claro? Essa é uma forma de E fazer para o que fazer você aqui, quer. por exemplo, quando eu grifo parede, ela sai aquela linha que desloca a cota, né? Sabe Uhum. aquele, tipo, eu consigo fazer aquilo manual? Porque essa também seria uma solução legal. Eu não entendi muito bem essa tua proposta. Tu pode explicar de novo, só para eu ver se eu consigo entender. Muitas vezes você vai cortar uma parede e não tem espaço suficiente para estar o texto ali dentro. Aí o AutoCAD, por automático, já desloca com aquela linha o texto, sabe? Tipo, ele faz uma linhazinha e aí no final dessa linha está representado onde é que está o texto. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Sim, ele faz uma linha de chamada. Isso, então, eu consigo fazer essa linha de chamada manual, assim, porque também seria uma opção legal para essas cotas menores, fazer uma linha de chamada para deslocar o Dá, texto para um espaço que tem um pouco mais de dá espaço. sim. Eu vou até mostrar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho a linha de chamada, certo? Uma cotagem com a linha Isso. de chamada. Eu posso Uhum. selecionar essa cotagem, ó. Eu posso posicionar a linha de Isso. chamada onde eu quiser. Uhum. Eu posso até botar aqui para o lado, né? É muito comum a cota vir aqui para o lado, por exemplo, Isso. tá? Então, E aí se eu aqui, quiser eu mesmo então fazendo você uma vai linha de chamada em uma selecionar, cota? só um pouquinho. Então, você vai selecionar cotagem por cotagem, aí você vai ajustar a linha de chamada. Sim. Aí tem, é manual mesmo, né? É braçal. Você vai Aham. selecionar cota por cota e vai fazer o ajuste da linha de chamada. Eu não acho muito legal. Eu acho que, no geral, o AutoCAD ele já vem com essa parte pronta boa, né? Uhum. Então, eu não recomendaria mexer, não. Não, sim, eu entendi essa parte. O que eu estava me referindo é o seguinte: se eu quiser, em uma cota que saiu o texto ali no meio, se eu mesmo quiser fazer a linha de chamada, eu consigo? Por exemplo, a cota saiu como esse 1.44 ali. Se eu quiser deslocar com uma linha de chamada esse 1.44, eu consigo fazer isso manual? Sim, no caso, quando não tem espaço, sim. Quando tem espaço, não. Aí Ah, depende, entendi. né? No caso aqui, a cotagem, ela teve espaço para alocar o valor da cota. Então, o que que acontece, ó, quando você tenta mexer no texto, no botão de alongar próximo ao texto, né? Ó, você até consegue deslocar um pouco o texto ao longo da linha de cota, mas você não consegue subir e descer, né? É isso que está acontecendo, Sim, tá? entendi. É que no caso ali, tipo, eu tenho espaço, só que é um espaço bem apertado, né? Por isso que eu queria fazer uma linha de chamada. Então, Uhum. É, aí quando tem espaço, a melhor opção é você fazer a configuração do offset e fazer a configuração da cotagem. professora, Oi? eu acho que a minha internet está caindo. Por isso. Ah, tá. Não, é que aí Mas ok. Enfim. nesse caso, né, que você mencionou, o melhor é configurar a cotagem para que ela fique bem ajustada, tá? Aí na própria configuração da cotagem, depois vai alocar melhor a linha de chamada, se for o caso, Entendi. Tá certo, então. Obrigado. tá? Gente, o Luiz Fernando acho que tinha alguma pergunta, deixa eu verificar aqui. Só vou. Isso. Pode falar, Luiz. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Não, então, eu não sei se a professora já respondeu essas dúvidas, é que eu tive alguns problemas graves durante a manhã aqui em casa, mas eu vou ver a aula de qualquer forma, para enfim, verificar a dúvida dos outros. Mas então, minha dúvida é que, por exemplo, são algumas, na verdade. No banheiro, na parede direita, eu não
que é aquilo. Eu sei que tem umas, sei lá, parece uns retangulinhos, mas eu não... É uma janela basculante. Tá. Então mas... Ela tá com um vidro um pouco diferente. Eu vou... Peraí, deixa eu pegar aqui. Então, é essa parte aqui, ó, que você se refere, certo? Sim, professor. É a janela basculante. É que aí ele resolveu representar o vidro de uma forma diferente, para dizer que isso daqui é um basculante, enquanto que essa outra janela ela é uma janela de um tipo diferente. Tá, entendi. E também tem nas outras janelas também, mas tem essas medidas, né? Aí eu notei que assim, tem a da varanda. Da cozinha para varanda, acho. Tem uma janela que assim, ela tá com esse 90, que aí seria a largura, né? Não, 90 é a altura. Altura, A largura é 1,5 m, 150 centímetros que está aqui. Lembra que a sequência de leitura é largura por altura por peitoril. Aí o peitoril aqui no caso está representado pela letra P. Tá, ok. Não, então, mas mesmo assim, então, ela vai ficar, tipo, eu posso usar o mesmo bloco que eu usei nas outras, então. Eu só vou ter que mudar a legenda, no caso, né? Isso, nesse caso é mudar só os textos, porque o comprimento é o mesmo, né? Se você usar, por exemplo, o bloco da sala, e você vai usar a mesma janela porque é a mesma largura, né? O bloco em si, e ele vai estar representado com as mesmas medidas, porque a parede é a mesma e a largura é a mesma. Aí é só modificar o texto. Que as medidas que vão mudar são as medidas verticais, que nós não estamos fazendo nesse desenho. Tá, ok. Minha outra dúvida é referente à porta, assim, porque eu, na aula, o professor falou que era para ter aquela parte, não lembro o nome, mas que era para ter 5 centímetros, né? A largura da... Então, 5 a 10 centímetros é essa parte aqui, ó. Eu vou pegar no desenho do AutoCAD, que eu acho que isso está mais evidente. Não. Eu não fiz as portas ainda aqui. Tá. Mas 5 a 10 centímetros seria essa parte aqui, ó, que prende a porta. Uhum. Eu costumo botar 10, tá? Nesse cantinho aqui. Mas se botar de 5 a 10, é válido. Ok. E 5 centímetros eu coloco como a largura desse retângulozinho aqui da forra. Então, esse retângulo aqui seria essa madeirinha aqui que fica sobre a parede. Tá? Tá. Aqui no desenho a gente representa sobre a parede. Sim. Então, essa representação aqui da forra, você vai colocar um retângulo que ele tem a largura de 1/3 da parede pela medida da parede. Então, seria 12 por 4 nesse caso. E a largura da porta seria 4 centímetros. Tá. Tá? Aí vamos trabalhar com o exemplo desse bloco aqui, ó, da porta de entrada. Aí a tábua que representa a porta, né, em si, ela seria representada por um retângulo no desenho de 80 por 4 e ela faria conexão com uma forra, seria
12 por 4, tá? E esse outro retângulozinho aqui, que representa o outro lado da abertura da porta, seria 12 por 4. Ok, entendi. Tá? Uhum. Na real, minha dúvida agora é que eu vi aqui na entrega da tarefa que fala que não precisa representar mobiliário. Aí eu não entendi que seriam linhas de corte e linhas de nível. Linhas de corte são as linhas traço e ponto, que elas vão representar cortes, que elas vão representar vistas em corte da edificação. Então, seria essas linhas traço ponto, ó, com a letra D, essas linhas traço ponto com a letra A, com a letra B e com a letra C. Isso são as linhas de corte, que são os locais onde eu passo o plano de corte na edificação para poder tirar as vistas em corte. Tá claro? Sim. E no caso da linha de nível, cota de nível, na verdade, seriam essas circunferências aqui, ó, que representam a altura do piso em relação à base do solo, né? Uhum. Então, o nível aqui, ó, a calçada, ela está no nível 0, enquanto que o piso e contrapiso, ele está com 5 centímetros. Tá claro? Sim, entendi. E só para terminar, é que assim, tem algumas medidas que elas estão faltando, né, na planta. Sim, medidas de cobertura e medidas de pavimentação. Então, aí, não, eu só quero saber que, tipo, o que eu deveria considerar algumas, porque assim, por exemplo, tem uma que falta que é aquela da pavimentação, né, que é tá na parte de cima, né, tipo, Sim, então, que é vertical, no caso. Porque a professora já falou na outra aula, se não me engano. Aí, é que essa que é vertical, assim, eu considerei, assim, eu tentei seria fazer uma essa daqui, né? aproximação, eu botei 59. Foi a minha aproximação, mas eu não sei, eu queria ver para ter certeza. Mas qual medida da pavimentação vertical que tu se refere? Não, essa, é que assim, tem uma horizontal, aí tem essa vertical e tem a horizontal que vai até que essa tem. Eu não sei, não sei explicar direito Eu agora. vou pedir para te compartilhar a Tá, tela sim. com o desenho do enunciado para te poder indicar, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá. Aí deixa eu autorizar aqui o compartilhamento. Ok. Já pode compartilhar a tela. Onde é? Ah, tá. Aqui. Tá. Então, tá vendo aqui? Sim. Ah, tá. Então, essa medida aqui. Essa medida, ela foi. Essa medida aí, deixa eu verificar. Ela seria acima dos 90 centímetros. Essa daqui é Uhum. porque. É porque. É que a outra, que é a maior, ela tá. Essa aqui, não sei se tá vendo aqui, mas essa aqui é 68, então aí eu não sei. Não, a de 68 não é, tá? Não, não, sim, mas não teria que ser menor que 68, porque. Teria que ser menor que 68, sim. Ah, tá, então. Mas ela também não é 48, né? Ela Não, está sim. entre 68 e 48. Se você for observar na planta, eu indiquei as medidas horizontais. Aí, no caso das verticais, como que você vai descobrir, tá? Não sei se você reparou, mas sempre foi dado um offset de 20 centímetros em relação da cobertura em relação à calçada. Entre 18 e 20 centímetros, né, na parte de cima, tá? Só nessa parte superior. Sim.
Aí você vai fazer a cobertura com os 70 centímetros. E aí você vai ter essa medida horizontal aqui, ó. Eu vou pedir o controle da tua tela. Deixa eu ver se está certo agora. Uhum. Já autorizou o controle? Autorizei. Não tá? Ah, apareceu o meu mouse aqui. Uhum. Então, aqui, ó, tá vendo que eu tenho 20 centímetros? No vídeo anterior, da aula anterior, eu tinha mostrado para vocês essas medidas aqui. Então, essa parte aqui, ela vai ser calculada com base nas medidas horizontais. Aí, o que eu sugiro para vocês, né? Tanto das medidas horizontais quanto das medidas verticais, para que assistam o vídeo e liguem os pontos. Tá? Só na ligação de pontos é a chance de dar certo. Então, eu prefiro não solicitar nenhuma medida aqui dessa parte aqui vertical, que é essa parte que você está com dúvida, certo? Sim, sim. E eu prefiro não solicitar nenhuma medida no momento porque essa parte aqui, com as informações da aula anterior, você já descobre, e aí com isso você consegue fazer as ligações, porque aqui tem 20 centímetros de diferença de altura entre a cobertura e a pavimentação, aqui também, e essa sobrinha aqui na horizontal ela foi calculada por conta do cálculo apresentado nas medidas anteriores. Tá Sim, claro? sim. Aí com essa ligação de pontos você já vai descobrir qual que é essa medida vertical. Entendi. Aí, no caso, eu preciso cortar essa parte aqui? Não, não precisa. Então tá. Se quiser cotar é melhor, tá? Mas Tá. não é obrigatório. Aqui. Acho que eu tinha mais um. Aí eu. Opa, tá. Aí as outras que eu tive dúvida eram. Ah, tá. Essa daqui. É porque aqui tem 12, aqui é 25, aí essa daqui eu não. Pelo menos eu não consegui achar. E essa daqui. Aí era só o que tava faltando mesmo. Essa Então, se, medida se conseguir essa horizontal, aqui já. então, essa que você está indicando agora, horizontal da direita, eu acho que eu indiquei também na outra aula. Tá. Aí é bom dar uma olhada ali nos vídeos anteriores, tá? Se eu não indiquei, apesar de não parecer na figura, pode se considerar 18, tá? Tá, ok. Se eu não tiver indicado, mas a princípio, porque visivelmente ela é menor que 18, né? Mas pode considerar 18 se eu não tiver indicado, Ok. tá? Ok, tudo bem. Acho que era isso. Era isso mesmo. Tá. Obrigado. Como é que eu tiro agora o Ah, apertar no quadradinho de volta, um quadradinho com X. trocadilho com X? Ah, tá. Já foi. Parou de compartilhar? É isso. Ah, tá. Ok, obrigado. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Gostando de ver. Agora o pessoal se engajou bastante.
A pergunta do Matheus aqui, agora no finalzinho, né? Professora, como eu faço para aumentar o tamanho, escala dos números na minha cota linear? Ficaram muito pequenos. Então, Matheus, eu vou mostrar aqui novamente a configuração da cotagem, tá? Você vai ter que configurar a sua cotagem. Como que configura? Assim como eu mostrei para o Eurico anteriormente, né, sobre a configuração de cotagem, você vai acionar, existem duas formas de você acessar o menu de configuração de cotagem. Uma é você selecionar a aba Annotate e clicar aqui na setinha ó, do canto inferior direito, nas opções Dimension, Dimension Style. Então, você vai ter aqui ó, o menu de cotagem, você vai clicar na setinha do canto inferior direito. E aí vai abrir a janela de configuração da cotagem. Uma outra forma de acessar é você digitar na barra de comandos o comando de InStyle, que você vai ter acesso a essa mesma janela. Bom, para configurar a cotagem, você vai selecionar o estilo de cota que você está trabalhando no desenho. No meu caso aqui é o estilo Cotas Arc. Você vai selecionar a opção Modify. E aí você vai configurar a altura do texto no Text Height, tá? Aí você vai testar vários tamanhos de texto. Por exemplo, eu achei que o meu texto de 10 não tá bom. Tá? Só estou dando um exemplo. A gente viu aqui no desenho que está razoável. Então, se eu quiser deixar o texto um pouquinho maior, então o que eu vou fazer? Eu vou mexer na altura do texto. Se eu quiser deixar com 20, ó,
já vai ficar bem maior do que estava, né? Posso configurar para menos também, posso botar para 5, né? Já vai ficar pequenininho. Vou deixar do jeito que estava, vou ajustar o tamanho do meu texto e eu vou dar um OK, tá? Depois de fazer as configurações. Eu vou conferir aqui na tua pergunta se não está perguntando mais nada. Aí modifiquei o tamanho de texto, dou um OK, eu fecho a janela de configuração da cotagem e eu vou verificar as alterações, tá? Só vou botar aqui um valor diferente para te conseguir ver as anotações, as alterações. Vou botar com 15, por exemplo. Ó, aí o valor da cota aumentou um pouquinho. Tá claro? Gente, mais alguma pergunta? Pode falar, Luiz. Não, eu só acabei esquecendo de perguntar. Em qual leira eu boto a porta? Você pode criar uma layer de cotas. O ideal é sempre ter uma, para todos os desenhos de construção civil, até para desenho mecânico também serve, né? Para quem for trabalhar com painéis pode se deparar aí alguma vez na vida, né? Com algum desenho mecânico. Até para o desenho mecânico é bom você sempre criar, e para o desenho de construção civil é sempre bom criar uma layer de cotas, tá? Para você desabilitar e habilitar quando for conveniente. Não, sim, mas a lei da porta, na verdade, eu estava falando. Ah, da porta, não da cota. Sim. É. Não, aí no caso das portas e janelas são para layer de esquadrias. Ah, ok. Então tá. Tá? Sim. Então tá, obrigado. As aberturas das edificações, elas são chamadas de esquadrias. Uhum. Ok, obrigado. Nada. Gente, aí estamos correndo para o final. Mais alguma pergunta? 2 minutos. Depende, Matheus. Matheus aqui fez a pergunta da escala, né, do fator de escala.
Depende muito da unidade que você está trabalhando. Qual que é a unidade do seu desenho? Você tem que dar o comando units ali na barra de comando e verificar. No caso é em metro. Se é em metro, né, então a tua unidade é 1000 vezes maior que o extended points. Aí é 1000 dividido para 50 o teu fator de escala. Tá? Não sei se você viu ali no Moodle, mas tem um material que tem a guia de escalas de plotagem e tem as instruções com os métodos de plotagem. Tá disponível ali nos nossos materiais de consulta do Moodle. E na guia de escalas de plotagem, se você for ver a tabelinha lá da conversão de escala em metros, o fator de escala é 20, que seria de fato 1000 dividido para 50. Aí você pode colocar ali no seu fator de escala, da forma como, ou configurar o fator de escala da forma como eu vou colocar aqui para você no chat, que é 1000/50 XP, tá? Se você digitar essa opção, esse fator de escala na opção Enter Scale Factor após executar o Zoom Scale, você vai conseguir configurar a cotagem da forma correta no desenho em metros. Tá claro? Ou pode botar 20 XP também, tá? Também está correto. Bom, gente, com essa pergunta do Matheus eu fecho a aula de hoje, tá? Lembrando que os desenhos arquitetônicos, né, os desenhos das plantas baixas são para ser entregues em formato DWG e também no arquivo em formato PDF, né, impresso em A1, escala 1/50, né, no caso PDF configurado para esse tipo de impressão. E na aula que vem nós já vamos começar a parte de desenho de projeto elétrico, os vídeos de desenho de projeto elétrico, com exceção do vídeo de dimensionamento, que eu vou colocar ainda essa semana para vocês, já estão disponíveis no canal do YouTube, tá? Então, por hoje era isso. Eu vou, quanto ao Moodle, né, eu não lembro agora se os links já estão disponíveis no Moodle, mas no canal do YouTube os vídeos já estão disponíveis, tá? Então é só botar no youtube.com/ju041. Claro? Até sexta.